Muitas famílias não têm a presença do pai e a função acaba sendo assumida pela mãe. Em alguns casos, o pai existe, mas não tem papel relevante. Esse tipo de estrutura familiar e a ausência do pai pode influenciar de forma decisiva na vida dos filhos. E é para entender melhor essa relação que eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com a psicóloga e terapeuta familiar, Heloíse Dorileu. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Qual que é a importância do pai numa família? O pai, ele faz parte dessa triangulação. Nós somos como seres mamíferos, somos os únicos mamíferos que precisa entender e ser acolhido tanto pela mãe, pela figura materna, e o pai. Muitas vezes, no dia a dia moderno, essa figura, ela tem sido substituída pela correria, pelo pai que saiu de casa, pelas produções independentes. E essa figura é importante, porque é o pai que nos conduz para o desenvolvimento profissional. Explicando um pouquinho melhor sobre isso, é a figura do pai que é importante ou é a figura masculina que é importante para a criança? A figura paterna. A gente tem que entender que mesmo que não existe esse pai, ele precisa ser conduzido internamente que houve esse pai. Tanto que uma criança, por exemplo, que é adotada, ela tem um pai biológico, mesmo sendo adotada por uma outra família. A gente tem que reconhecer que houve uma pessoa, independente se ela foi filha de um abuso, se ela foi filha de um estupro, se ela foi filha de um pai alcoólatra, de um pai ausente, de um pai picareta, mas aquele pai existe. E o que a gente precisa entender é que o nosso inconsciente, a criança busca inconscientemente esse pai. Por isso que a gente busca através até em droga, em álcool. Por isso que vão até assim, para a gente entender melhor. Por exemplo, o Poder Judiciário Mato-Grossense tem um programa chamado Pai Presente, que é no caso de reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento. E a gente vê muitos filhos que não têm o nome do pai na certidão, dessa busca incessante para saber a origem dela, quem que era o pai. Daí a justificativa disso aí que você está acabando de dizer, né? É o inconsciente que busca. Então, mesmo que tenha uma outra pessoa que assuma um padrinho, um tio, um avô, nós temos que ter a clareza que existe alguém que a gente pode chamar de pai. Esses dias também teve uma notícia do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso, se não me engano, comarca de São José do Rio Claro. Havia um casal, houve a separação desse casal. A mulher, ela teve um outro relacionamento, só que ela estava grávida do ex-marido. E aí a criança nasceu e o outro marido dela que acabou criando essa criança. Futuramente que ela contou que na verdade era filho do ex-marido. Só que aí essa pessoa acabou tendo na certidão de nascimento o reconhecimento como o pai também, porque foi ele que criou aquela criança e não o pai biológico. Daí a importância da figura do pai. Sim, mas são os vínculos, são questão de vínculo. O que a gente tem que entender é que não pode se romper esses vínculos. Nós temos o vínculo daquele que cria, que é o pai do coração, o pai que conduziu, e o vínculo biológico. Através do DNA, do nosso DNA, nós trazemos essa importância da epigenética. O que é isso? Nós trazemos da onde nós somos. A coisa é muito mais subliminar. A senhora começou a entrevista falando aí sobre a influência da figura paterna até na formação profissional da criança. Explique melhor isso aí, por favor. O pai é que a mãe nos dá vida. A mãe nos traz para a vida e a importância da mãe é fenomenológica. E o pai nos conduz. O papel do homem ele tem que ser o que vai estar do lado dessa figura, para conduzir o filho até mesmo na profissão. Existe esse alemão, ele está vivo, o Bert, ele é o condutor da constelação familiar. E o Bert, ele afirma categoricamente que a importância da figura paterna para a realização profissional. Por isso que a gente vê tanta gente perdida por aí. Porque é o pai que nos leva para a vida. A mãe nos dá, mas é o pai que nos conduz. Isso tudo de uma linguagem inconsciente. Nós não estamos falando de uma linguagem consciente. Mas eu não tive pai, então eu não vou prestar na vida. Não. Mas você tem um pai que você precisa reconhecer dentro de você. No caso de filhos que pais já são falecidos, mesmo assim, como é que funciona isso? Como se supre essa falta?
ele precisa entrar em contato com o pai que existe dentro dele. Na realidade, os nossos pais estão dentro de nós. Nós fazemos parte da genética, né? Nós viemos de lá. Quando eles se uniram, independente do que foi, a vida veio através desse pai e dessa mãe. Então, quando a gente começa a reconhecer que o pai não está morto, mas ele está vivo dentro da gente, o sucesso está garantido. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima. Ficou claro? Sim, Você entendeu? sim.